Se você já foi a algum médico, né, independente da especialidade, ou mesmo se você faz terapia, provavelmente você já deve ter tido a recomendação ou já deve ter ouvido esse questionamento. E aí, você está fazendo atividade física? Se você não está fazendo atividade física, muito provavelmente você deve ter tido essa recomendação. E aí você pode ter se perguntado, né? Mas por que exatamente a gente precisa, né, dessa atividade física na nossa vida? Se eu não estou preocupada em ficar sarada ou com o projeto verão em dia, ou o que tem a ver, né? Atividade física com a minha saúde mental, a minha saúde... A saúde física até fica um pouco mais clara. Mas o que isso tem a ver, né, com a saúde mental? E especificamente, o que tem a ver com o tema dessa nossa semana, que é o TDAH. Então, a live de hoje é sobre isso. Eu vou receber a Samela e nós vamos conversar sobre essa ligação entre a atividade física e o bem-estar, né, mental especificamente. A Samela já entrou, a gente a gente programou aqui uma série de coisas para a gente conversar e tá, ficou aqui bem claro, né, a luz do computador, assim. Deixa eu ver se ficou melhor. Pronto. Então, eu vou já adicioná-la. Vou ter que fechar aqui o computador. Então, cadê? Samela, pronto, já está convidada. Então, olá, boa noite! Oi, boa noite, Carla. Boa noite, gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Feliz, né, de ter encontrado uma parceira aí na área da educação física que topou fazer essa live comigo para a gente trocar aí figurinhas, né, e como é que as nossas áreas se conectam e por que, né, que saco o psicólogo fica falando para fazer atividade física, né, e fora os médicos também, todos eles. Então, hoje a gente vai saber o porquê, né, dessa recomendação tão recorrente. Samela, eu queria começar te apresentando, para quem não te conhece. Eu achei interessantíssimo, assim, né? Porque ontem a gente começou com o Ramiro, né? Sobre a prática baseada em evidências. Então, uma felicidade ter você aqui, que pela nossa preparação também é uma pessoa preocupada, uma profissional preocupada com uma prática na sua área também, baseada em evidências e o compartilhamento de artigos e estudos, isso é super importante. Então, a Samela ela é bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Atividade Física pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física da Universidade Salgado de Oliveira. Atua como personal trainer nas principais academias do Rio de Janeiro e online também, né? Em qualquer lugar aí do mundo, quem estiver interessado. E vidas através do movimento. Então, de novo, seja muito bem-vinda. Eu esqueci de falar aqui alguma coisa na sua apresentação que você queira complementar? Não, não. Não, Não? eu estou cursando, acho que eu te mandei, né? Pós-graduação em reabilitação musculoesquelética. Só faltou isso. Tá. Estou Certo. Não, cursando, isso mas eu também não te mandei, eu acho. Eu estou não. aparecendo bem para você, porque você está completamente travada para mim. Eu só ouço sua voz. Eu estou É? aparecendo bem? Porque pode ser minha Para mim internet. tá. Para mim tá. Tá. Gente, eu tô Então tá acompanhando bom. aqui os comentários, né? Vocês estão ouvindo e vendo a gente bem? Porque para mim tá normal aqui. Então, se vocês puderem Então comentar, tá bom. beleza. Samela, antes de mais nada a gente começar, eu gostaria só de compartilhar aqui uma coisa que para mim foi divertido, assim, né? Quando a Érica, que estará comigo aqui amanhã, intermediou aí nossos contatos e tudo mais. Na verdade, assim, você já fez parte, né, de um projeto que eu fiz com a Érica em 2020. Ai, gente, eu já tô meio perdida, assim, na época, no tempo, né? Foi 2020, do Constantemente Saudável. E você, né, participou com a gente e tal nessa iniciativa. E aí ela falou, Carla, eu tenho uma pessoa para te indicar, você já conhece ela? Que massa!
E daí, quando eu compartilhei o tema com você, você não tô acreditando. Você vai dizer por quê, né? Assim, essas coincidências do universo, né? Que Aham. fazem as coisas acontecerem na vida de uma forma muito engraçada. Então, assim, começa falando então sobre isso, né? Sobre como é que foi receber esse convite, quando eu disse que queria falar sobre atividade física e TDAH. Como é que foi isso para você? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Eu amo a minha profissão e eu amo quando a gente tem um trabalho integrado para cuidar da saúde, né? Quando não pensa na mente separado do corpo, não tem como, né? É tudo interligado. E então eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, porque é o que eu vivo, né? É o que eu respiro. Então, eu agradeço pelo convite. E por que que eu achei muito engraçado? Né? Eu recém fui, assim, vamos lá. Meu psicólogo tá aí na live. Obrigada, Renato, pela presença. Na verdade, obrigada a todo mundo que está aqui, né? Mas eu pedi esse apoio, eu exigi que meu psicólogo estivesse aqui. Oi, Renato, colega Renato. Meu neuropsicólogo. Por que que foi uma coisa engraçada? Porque eu fui recém-diagnosticada com TDAH desatento, predominantemente desatento, né? Tô aprendendo um pouquinho desse mundo, das diferenças, estou me conhecendo. E eu não queria muito falar sobre o assunto, mas quando isso caiu no meu colo, eu falei assim, pô, eu não forcei a barra, eu não comecei a falar sobre. Só quem era muito próximo de mim sabia. Então, eu falei, bom, quem tiver vai saber, eu não vou sair por aí postando e falando, porque o meu próprio psicólogo falou, Samila, vai devagar. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm preconceito, não entendem, não buscam informação. E você tá achando que, de repente, você vai se expor e todo mundo vai entender. E, pelo contrário, algumas pessoas vão até achar que você pode ser incapaz por alguma coisa, o que é um absurdo, o que é desinformação e que a gente também, às vezes, não precisa estar suscetível a isso. Mas eu confesso que o diagnóstico veio com alívio, porque, enfim, já estava tendo muito prejuízo na minha rotina, né? De esquecer caminho que eu fazia todo dia, de esquecer de atender aluno que eu atendia há mais de um ano, de perder óculos. Eu cheguei a comprar 4 óculos em um ano, assim, surreal. Então, quando eu passei a me encontrar, quando eu fui diagnosticada, eu passei a me entender. Muita coisa que eu vivia desde a minha infância fez sentido, né? E aí eu tô Uhum. sendo acompanhada pelo Renato, que tá sendo um anjo na minha vida. Ele sabe disso. E, enfim, é um caminho longo aí. Agora a gente, a gente tem que percorrer. Né? E acho que a pior E parte do diagnóstico é quando você compartilha com algumas pessoas que você convivia e a pessoa fala, isso não existe, isso aí todo mundo é assim, isso é coisa inventada. Então, assim, é realmente buscar informação, né? Uhum. Ó, já aproveito aqui fazendo uma propaganda, né? Se você ou mais alguém ouvir esse tipo de comentário, fala assim, deixa eu te mandar um perfil aqui, né? Que tem aí uma série de lives, psiquiatra, neuropsicólogo, e falando de prática baseada em evidência, compartilhamento, e assim, até certo ponto foi até meio que intencional, mas muito feliz essa coincidência, né? De você poder também compartilhar um ponto de vista pessoal seu nesse processo, né? Porque eu já tinha pensado inicialmente, e foi a terceira live, né? Conversar com a Lu sobre o diagnóstico dela recente também e tudo mais. Então, quando ela falou assim, eu tô muito feliz porque eu também fui diagnosticada, eu falei, não tô acreditando, como é que é? Érica conseguiu, assim, né? Todos Fazer os essa... profissionais que foram convidados, por acaso, tinham TDAH, né? Todo mundo tem TDAH. Então, todos, não necessariamente, assim, ou A maioria. estão no, a maioria, ou estão ou estão diagnosticados, ou estão no processo para fechar um diagnóstico, ou já tem uma desconfiança, ou desconfiou, mas também não correu atrás, porque essa questão dos prejuízos não tão muito fortes assim na vida, então não faz sentido essa busca, mas enfim, de alguma forma as pessoas têm essa relação e achei interessante esse compartilhamento. E Da como eu falei coincidência, desde, né? como eu falei desde o início, né? A ideia é que a gente também possa falar um pouquinho da gente para desmistificar esses temas, né? Que a gente pode falar sobre isso, não precisa ficar com medo de ter um julgamento ou coisa do tipo, porque, na verdade, é muito mais uma falta de informação e a gente está aqui justamente para contribuir com essa informação toda. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tô aqui acompanhando os comentários, mas aqui por enquanto só tem o Renato se manifestando, o Fred, a Mayara também.
batendo palminha e dando um oi aí para você. Oi, gente, obrigada pelo apoio, hein? Obrigada. Bom, você comentou, né, essa questão do. E aí eu vou aproveitar para compartilhar uma experiência que eu tive com você, da gente, né? Nosso primeiro contato foi, meu Deus do céu, como é que duas vão funcionar? Porque assim, foi no primeiro momento eu pedindo informação e ela, ué, mas eu já não te respondi. Eu falei, nossa, não, você não me respondeu. E aquele arquivo, não, mas eu mandei. Eita, Sam, ela foi, mas você mandou aqui, mas essa informação não mandou. Então, assim, ainda bem que a gente pôde se planejar e se organizar com tempo, né? Porque foi um E tanto Deus quanto vai dar certo, tem muita coisa boa para falar. Vamos lá. porque foi engraçado esse processo, assim. E aí, pensando nisso, né, que você falou, que chamou muita atenção, as perdas, e eu imagino que muito do financeiro também, né? De aula que esqueceu, óculos que perdeu e tudo mais. Como que você tem atualmente, assim, se organizado para ter um funcionamento diário assim, né? Sem esses prejuízos que estavam te acompanhando até então, nesse sentido dos esquecimentos e tudo mais. Renato, sai da live. Agora eu já não quero mais que ele fique. Não, então, o que que acontece? Como eu estou no meu início do meu processo, que eu confesso está sendo muito difícil, porque para quem não sabe, né, essa dificuldade com organização, com planejamento, o que para uma pessoa é muito simples olhar para uma planilha e ver, para mim, gente, assim, parece que eu estou num labirinto, eu não sei por onde começar e me incomoda, e eu sofro, e eu esqueço de cobrar cliente, e o Renato tem me ajudado nessa parte, porque Deus é tão bom comigo que o meu psicólogo é um administrador também. Ô, Glória. Eita! Então, assim, Renato, ele somos tá me dois, eu ajudando também nessa sou parte. administradora e psicóloga. Renato é colega duplo E comigo ele aí. cobra muito isso de mim, porque quando a gente não tem esse controle, essa organização, a gente fica muito ansioso. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava tendo muita ansiedade, eu estava ficando muito preocupada. Então, assim, eu estou no caminho, né, da organização, do planejamento, de diminuir um pouco a minha rotina, que está muito pesada de trabalho. Isso piora o aumento da demanda, piora o Uhum. TDAH, né, os prejuízos que causam. Então, eu estou seguindo, assim, os passos da psicoterapia e em breve um psiquiatra para estar me acompanhando junto com o Renato, um acompanhamento integral, né? E Sim. não estou abrindo mão mais de me exercitar. O que antes eu acabava me deixando de lado para atender os meus alunos, eu passo a cuidar também um pouco mais de mim, mesmo que eu não tenha, eu dou um jeito, que eu falo, cara, tem a minha parte de saúde mental que eu preciso ir lá fazer, me movimentar, me mexer um pouquinho. Então é assim, Carla, mas eu tô bem no início, eu tô engatinhando, eu tô me Tá. descobrindo. Tá sendo, tô bem no Ó, iníciozinho. então, assim, essa pergunta, gente, não foi para causar constrangimento, não, porque a gente combinou algumas coisas, mas não tudo. Então, assim, Sim, sim. né, foi uma curiosidade. Então, Renato, né, assim, não tem motivo de, de ter constrangimento com o Renato. Não, o Renato é um anjo. Oi, Ah, Ivan, não, tá te temos mais acompanhando. uma psicóloga também, a Maiara, é psicóloga, também está aqui com a Ah, é? gente, só que ela trabalha mais na parte de empresarial, é. Tá Ah, muito legal. recheada Ela essa tá até live. comentando aqui, ó, que é muito legal você falar sobre o acompanhamento completo, né? Saúde mental ainda é um tabu. Enfim, então, Maiara, minha colega, também, a gente está aqui nessa força-tarefa para justamente contribuir aí para quebrar esse tabu, né? Enfim, fazendo propaganda da página. Mas, enfim, aproveitando então, né, que você comentou que uma das coisas que tem também te ajudado é a atividade física. Eu queria então que você já começasse falando aí, já entrando no tema da live, né? Então, Essa vamos lá. tão recomendada influencia aí no nosso bem-estar, não só físico, mas também o mental, né? Que é o nosso foco aqui. Sim, eu vou começar falando sobre os benefícios físicos, que aí é uma coisa bem rápida, bem breve, e aí a gente entra na parte mental, né? Curiosamente, quando eu comecei a ler sobre o assunto e pesquisar, eu vi que o TDAH e o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção, tem maior risco de sobrepeso e obesidade em relação a comunidades que não têm esses transtornos. E para quem está aqui, quem não conhece, não entende por quê, eu até fiz um post no Instagram falando sobre isso, muito por conta da impulsividade, da ansiedade, né, indiretamente da medicação. Não vou entrar nessa parte, que não é o meu know-how, mas indiretamente a medicação, a química cerebral do TDAH. Nós temos
um nível de dopamina um pouco mais baixo do que as pessoas que não têm. Então, isso acaba motivando para a gente buscar comer mais açúcar. E é legal, né, falar gente, porque tudo passa a fazer sentido. E óbvio que não é se debruçar e repousar no TDAH para tudo, porque a situação agora é realmente se entender e correr atrás de não, né, de tentar driblar esses prejuízos que a gente sabe que se a gente não cuidar, a gente vai ter. E, além disso, o TDAH também tem maior risco de comorbidade por transtorno alimentar mesmo. Não é só uma má escolha. É má escolha através de má escolhas que viram vício, que viram morte. E você tem aí a tendência a ter obesidade e transtornos alimentares, né? Só para vocês terem uma ideia, um estudo feito com 700 mil indivíduos, mais de 700 mil, 728 vai. O resultado foi que 40%, vou ler aqui, a prevalência de obesidade foi 40% maior em crianças com TDAH do que as que não tinham. E em adultos chegou a 70%, numa comunidade de 700 mil indivíduos. Então, o exercício físico para essas pessoas, pensando na obesidade, que e aí eu vou ler para vocês o conceito de obesidade, tá? Pela OMS. A obesidade é considerada uma doença crônica, não transmissível, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos, tais como doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, dislipidemia, diabetes tipo 2, certos tipos de câncer. Então, gente, combater a obesidade é algo muito importante, já que isso já é uma tendência maior para o TDAH. E o exercício físico ele vai vir tanto para regular esses transtornos alimentares, né? Que quanto mais você pratica, né, menor é a chance de você escolher alimentos não tão saudáveis, digamos assim, né? Porque o problema não é nem o tipo de alimento só, é a quantidade também. Mas aí vai vir a nutricionista para falar melhor sobre isso. Então, Amanhã. O primeiro que eu vou falar é isso. Amanhã tem a nutricionista, gente. E é isso. Então, assim, saber que o TDAH tem esse impulso para a obesidade, que o exercício físico, questão. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu tô aqui com o meu computador ligado e às vezes eu tô percebendo aqui que a minha imagem ou a sua imagem tá dando umas falhadinhas. Então, não sei se pode estar assim com as pessoas, mas hoje, especialmente aqui no Rio, está com chuva, né? Então, não sei se aí no lugar onde Samela está também está chovendo, mas aqui onde eu estou está chovendo bastante e isso pode interferir um pouco aí nessa questão da conexão. Mas eu espero que todo mundo esteja ouvindo, pelo menos, né, as informações. E caso fiquem com alguma dúvida, vai colocando para a gente aqui nos comentários que eu posso ler, né, e refazer alguma pergunta aqui para a Samela que vocês possam ter perdido aí por esse problema da conexão. Beleza? Sim. Ok, você falou sobre a parte, né, importante também da questão física, porque tem esse fator, essa comorbidade associada a esses transtornos que você mencionou, mas e aí de forma mais específica, né, com relação a todas essas... o Itala? Itala? Está falhando a imagem. Itala é minha mãe. Itala, desculpa. oi! Está falhando a imagem, mas está dando para ouvir. Que bom então, beleza. Eu lembro que você comentou aí dos 4... Como é que você comentou? Você quer entrar na parte de saúde mental? A gente pode começar? Isso. Então, podemos. Tá. Quer dizer, você quer complementar essa parte física? Se quiser. Não. É bem rapidinho mesmo, porque, na verdade, foi algo que me surpreendeu, né? Eu sempre estava indo, exercício físico, atenção, cognitivo, organização, planejamento, foco, eu estava muito indo nisso. E quando eu comecei a ver que os principais, um fator que, assim, é muito pesado mesmo, é muito forte, é a obesidade para o TDAH. Falei, não posso deixar de falar isso, já que eu vou falar sobre exercício físico. Então, é uma forma de prevenir ou tentar deixar de ser obeso se o TDAH já chegou nesse nível, tá? E falando sobre exercício físico, pensando como a saúde mental, eu li um post muito legal sobre isso, que falava assim, exercício físico, o remédio mais barato para o TDAH. Não é, gente, a ideia foi só para chamar atenção, né? Aquela coisa que você olha e fala, deixa eu ler isso aqui, né? Para ver o que tá falando.
Aqui a gente não vai falar para você deixar de se tratar, deixar de tomar o seu remédio, se você está sendo acompanhado, mas falar da importância realmente do exercício físico e das reações químicas que ele gera no corpo, e que vai ser benéfico para qualquer indivíduo, mas especialmente para o TDAH, que tem tanto prejuízo em relação a algumas questões. Então, o TDAH tem apresenta alta frequência de transtorno de humor, transtorno de aprendizagem. Estou aqui colando, tá? Senão vou esquecer. Risco aumentado de se tornarem depressivos, dificuldade na atenção. Esse, para mim, gente, eu sou capaz de perguntar o seu nome, olhar nos seus olhos e não ouvir uma palavra do que você está falando. E eu falo, meu Deus. E, assim, a Marta, se a Marta está aqui na live, né? A Marta é uma das sócias responsáveis por uma das academias que eu trabalho. Eu não sei muito como falar, não gosto que chame ela de chefe, não, mas ela mas não é. Não sei se ela tá aí. Se estiver aí, levanta a mão, Marta. E, cara, eu fico maluca. Chega um aluno novo. Gente, eu preciso chamar o aluno pelo nome, é o mínimo. Você mostrar consideração, você mostrar atenção. E eu falo, Samela, foca, qual o seu nome? Aí pergunto, fulana. Eu falo, tá bom, passa 2 segundos, eu já não sei mais o nome da pessoa. Eu simplesmente não dei atenção, assim, nesse nível. E aí eu vou para o estagiário, eu vou para alguém, ou então eu anoto no meu celular para eu poder recorrer. Então, essa dificuldade na atenção, para mim, é o que mais pega, concentração e organização. E o exercício físico, ele é uma ferramenta que pode ser e deve ser usada para tentar atenuar esses prejuízos, tá? Então, assim, eu fiz um apanhado, eu li alguns artigos e algumas questões que podem pelo exercício físico. Então, vamos lá. A maioria dos estudos são feitos com crianças e adolescentes, porque é quando o TDAH é descoberto. Pouquíssimos são feitos com adultos. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo aí? Sim. Tô ouvindo. Então, tá bom. Pouquíssimos estudos são feitos com adultos. Assim, o que eu achei era só com exercício aeróbio. Mas então a gente pode pegar os feitos com crianças e porque são benefícios que acontecem no nosso cérebro bioquimicamente, usar eles, tá? Então, os benefícios são melhoras na atenção de forma aguda. Então, assim que você termina de fazer isso, você está mais consegue ter essa melhora na atenção. Todos esses artigos, a Carla vai colocar o link na live, tá? Na descrição para vocês terem acesso, se vocês quiserem. Melhora no domínio das funções executivas, depois a gente pode explicar um pouco o que é isso, de forma crônica, tá? Você fazendo a longo prazo, então você tem benefício médio e longo prazo. Desenvolvimento das habilidades cognitivas que promoverão autocontrole, porque tem essa questão da impulsividade, auto-organização, concentração da atenção e resistência à frustração. Tudo isso são coisas muito presentes no TDAH. Eu sei porque eu já passei por todas elas. Como a Carla falou, eu sou mestre em ciências da atividade física e no dia do meu projeto, da minha apresentação, eu tinha linhas escritas 2 vezes, tinham letras trocadas, eu não tinha erro gramatical, eu tinha erro por troca de letras, por repetir palavra, por pular linha. E eu lia e relia e eu não via isso. Quando eu apresentei meu projeto, né, uma das pessoas da banca, infelizmente nem todo... Eu não culpo, né, porque a pessoa não sabia e mesmo se souber também não tem que se compadecer, né? E ela falou que eu não era capaz de fazer o mestrado porque eu não sabia escrever. Então, cara, eu ouvi isso e eu não sabia o que eu tinha. Então, talvez se eu soubesse, aquilo não ia bater tão forte no meu coração. Porque eu falei assim, gente, incapaz de fazer mestrado, eu tinha passado em primeiro lugar. E eu estava apresentando meu projeto. Eu falei, gente, então assim, você poder ter uma ferramenta que vai melhorar essa sua atenção, essa sua organização, a resistência à frustração, o autocontrole, por que não fazer? Né? E eu me formei no mestrado e não só me formei, como a minha dissertação foi publicada numa das maiores revistas científicas sobre exercício físico. Então, assim, mas tudo com muita pancada, porque eu não sabia. Então, a gente acaba criando estratégias. E aí, o que eu comecei a fazer? Sem saber que eu tinha TDAH.
eu escrevia e dava para alguém ler. Eu escrevia e dava para alguém ler. Por quê? O projeto estava perfeito, mas, gente, por algum motivo eu pulava a linha, eu repetia a palavra, eu esquecia a letra, né? Então a gente vai criando algumas estratégias, né? Agora, só um Então, parêntese, só um parêntese, porque esse mundo de mestrado, né, minha realidade atual, e assim, você falou assim, ela também não tinha que se compadecer e tal, mas uma das críticas que eu faço, farei, e enfim, não faz sentido para mim essa desumanização, né? Não cabe você ali inscrita, tendo passado em etapas anteriores, a pessoa falar, você não tem condição porque não sabe escrever. É, no mínimo, deselegante, vou dizer assim, deselegante esse tipo de frase. Ela e falado assim, aconteceu alguma coisa, o que houve aqui, tal, tá meio esquisito, né? Tá meio estranho essas repetições e tal, mas daí afirmar isso, a gente sabe que que a gente sabe que na área acadêmica tem uma guerra de vaidade muito grande, né? Então era eu e a orientanda dentro. Então, assim, foi deselegante, foi ruim, mas aconteceu. E realmente, quando eu peguei o projeto, era de cabo a rabo, do início ao fim, o mesmo tipo de erro, padrão. Por quê? Eu focada na escrita, a BNT estava certinho, pesquisa, metodologia, tudo lindo. Só que o quê? Eu foquei naquilo e esqueci o resto, né? E aí fui me embananando, mas aí eu falei, isso que essa mulher me falou vai me motivar a continuar. Então eu só pegava o meu texto, dava para alguém, eu ia circulando e eu falava, sei lá por que eu tô errando isso. Não era erro gramatical, Carla. Não trocar o M pelo N, o J pelo G, não era. Era tipo desatenção mesmo, que é o que eu tenho. E aí tem até um meme na internet que fala assim, o TDAH, milagrosamente prestando atenção quando fala, presta atenção. Né? Porque ficar todo mundo fala, presta atenção. Ah, pronto, agora que você falou para prestar atenção, eu vou prestar, porque eu tô falando de propósito. Eu quero ser assim, eu quero perder 4 óculos, eu quero perder cartão, eu quero. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, se fosse uma escolha minha, né? Se fosse só mandar eu prestar atenção que tudo fosse resolvido, vai ter tempo atrás. Com certeza. Mas e aí eu quero entrar em algumas coisas específicas. A gente sabe que o benefício, né? Teve um estudo mundial que as escalas de TDAH foram apresentadas aos pais. E os pais, depois de uma certa sessão, foram 6 semanas de práticas de esportes coletivos e dinâmicos, porque eu vou entrar nisso, né? Porque precisa ser algo que seja divertido, que motive, senão a pessoa não vai querer fazer. Não é simplesmente se exercitar, mas até a pessoa começar. Existe um caminho muito que eu vou atentar daqui a pouco. E os pais alegaram. A melhora é significativa nos sintomas de TDAH dos filhos, né, no desempenho das funções cognitivas avaliadas pelos professores desses alunos e nas relações sociais e comportamentos cooperativistas classificados pelos pais advindos do esporte para essas crianças e adolescentes. Então, está mais do que bem estabelecido, tem muito estudo falando sobre isso. Mas como, né? Como fazer? Eu vou entrar. Antes disso, eu posso falar sobre o Quarteto da Felicidade, que a gente chama? Antes de você falar, antes de você falar sobre o Quarteto da Felicidade, era esse nome que eu queria, só fazendo uma ressalva que eu acho que tem a ver, né, com o que você vai falar em seguida, que é justamente, né, eu achei, e vai estar, como a Samela falou, todas as nossas referências eu vou colocar na descrição da live depois para vocês. E aí, uma das recomendações que eu faço para vocês é um TED Talk da Wendy Suzuki, ela é uma professora de neurociências, né, e psicologia do Centro de Neurociências da Universidade de Nova York. E aí ela vai... Tá no meu Instagram, coloquei o link lá. Ah, colocou? Ah, legal. Ela, enfim, já neurocientista e tal, fazia uma série de trabalhos e nesse TED Talk ela explica, né, como que ela resolveu fazer mudar um pouco a pesquisa dela, fazendo essa associação neurocientífica com atividade física. Então, assim, é bem legal. Só para você... Nossa, bem legal agora, eu só lembro de Lu-Flo, mas, enfim, volta aqui, porque é devaneio, que a gente tem uma coisa que liga a outra, que liga a outra. Ela comenta que a atividade física gera efeitos, assim, imediatos no cérebro, né? Como a Samela falou, aquela questão do efeito agudo, imediato, de curto, médio e longo prazo.
mas que a consistência nos treinos, né, vai ocasionar essa melhora mais prolongada, porque se é uma atividade, segundo ela, né, uma atividade, se você faz um treino, ele pode ter um efeito ainda benéfico no seu corpo, no seu cérebro, por até 2 horas, mas com a constância, né, da atividade, esses efeitos se prolongam. E aí ela aponta, né, que há uma alteração mesmo cerebral. Então, o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são áreas que estão aí envolvidas nessa, quando a gente fala do TDAH e tudo mais, eles ganham novas células, então há um aumento dessa região, né? Tem um aumento de volume. E isso está relacionado com a memória, né? Com a questão da impulsividade também, a atenção. Então, ela fala sobre isso nesse TED Talk, que eu vou colocar o link para você. Se duvidar, eu coloco até depois o próprio TED Talk no Instagram. Enfim, eu faço as duas coisas também. E aí ela fala justamente, né, essa questão do aumento dos neurotransmissores, que tem tudo a ver com isso, né, que você ia falar, que é justamente esse quarteto da felicidade. Então, eu acho que ela começa casa falando, direitinho, né? ela começa falando do TED Talking, falando exatamente isso. Ela fala, o exercício físico é a coisa mais transformadora que você pode fazer pelo seu cérebro agora. E ela não fala sobre o TDAH. Só que a gente sabe que o TDAH vai se beneficiar muito, muito, muito da prática de exercício físico, né? E tem a máxima de, mas o TDAH não tem aquela hiperatividade, se você colocar ele para fazer uma exaustiva, não vai estar aumentando essa hiperatividade? Não, tá? Não, fiquem tranquilos que não, né? Então, assim, o exercício físico, eu vou falar também agora um pouco dos benefícios que ele vai trazer para você a curto prazo, que é aquela coisa assim, eu começo a fazer, eu não quero ir, mas eu vou, e quando eu termino, parece acontecer alguma mágica, eu falo, gente, mas eu tô muito melhor do que quando eu vim. Que bom que eu vim. Mas a questão é você sair de casa para ir fazer, né? Mas assim, efeitos agudos. Você tem o quarteto da felicidade, que a gente chama de ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina. Eu vou esmiuçar todos eles devagarzinho aqui para vocês. E a gente tem formas de estimular a produção desses neurotransmissores. Chama hormônio da felicidade, mas são neurotransmissores da felicidade. É só para as pessoas entenderem melhor, tá? A ocitocina, que é o hormônio do amor, que é aquele hormônio que a mãe produz em grande escala quando o filho nasce, a gente também consegue produzir ele e estimular a produção dele na vida adulta. Todos esses, gente, em estado homeostásico normal, você tem uma regulação do seu humor normal. Quando você está em falta por algum... Sabe aquela pessoa que... eu não gosto muito que chegue perto de mim, não gosto que me toque, não gosto que me abrace. Essa pessoa tem alguma falha ali de ocitocina, alguns estudos meio que mostram, né? Não é que ela tem alguma falta de ocitocina. Então, você, através de esportes e treinos coletivos, por isso que o CrossFit se popularizou tanto, que é um treino que você faz em grupo, você vai encontrar os seus amigos. As pessoas do CrossFit, elas nem às vezes querem treinar, elas querem encontrar os amigos. E lá elas treinam, por acaso elas treinam. Então, assim, o CrossFit teve grande adesão muito por isso, né? Porque era um esporte coletivo e um treinamento onde as pessoas podiam se encontrar, onde aumentava os vínculos emocionais, a confiança e a segurança. Então, é uma boa opção para você que ainda não começou a se exercitar, procurar opções coletivas. E aí vem a dopamina. Por que ela é tão importante, gente, para o TDAH? Porque ele tem menos dopamina que o indivíduo que não tem TDAH. Por isso que é tão difícil para um TDAH sentar e executar uma tarefa que não é interessante para ele. Então, pais e mães que estão aqui agora, que eu estou vendo a galera entrando aqui, né? Tem a mãe do meu sobrinho está aqui também. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento e atentas, né? A alguns sinais. Poxa, eu tinha muita dificuldade na escola com física, com história. É aquilo, você se obriga a prestar atenção. Eu tô lá, mas em algum momento, se passasse uma mosca, eu ia pra mosca. Quando eu vi, eu já tava morta. Aí eu voltava, a professora já tinha passado, limpado 2, 3 quadros. Eu falava, meu Deus do céu. E ler livro, que o meu sonho era conseguir ler livro, eu não consigo terminar um livro. Porque eu olho pro livro e falo, vai demorar 1 ano para ler, o que a pessoa lê em 2 dias. Então, assim, a dopamina a gente consegue também estimular, que é aquela sensação de recompensa, né? Através do exercício. Então, a dopamina em níveis regulares, né? E para o TDAH que não tem, vai aumentar a motivação, vai aumentar a produtividade, porque você com mais motivação, você vai conseguir ser mais produtivo.
vai, né, amor, felicidade, prazer, isso tudo a gente vai ter de benefícios com a maior produção de dopamina no nosso corpo. Vou entrar nesse assunto de dopamina depois, porque não é assim. Fui, dopaminei, tô pronto, voltei. Não, existe, foi o que a Carla falou. A quantidade de vezes por semana que precisam ser feitas, a intensidade, exercícios que têm mais poder de produzir dopamina do que outros, enfim. Tem a endorfina. Quem nunca foi para academia e fez uma atividade intensa e depois se sentiu meio tipo, como se fosse analgesiado, assim, meio tipo, ai, o Léo entrou, o Léo corre maratona, gente. Tem uma galera que se exercita bem aqui. Então, a endorfina, ela é um analgésico biológico que também é produzido através da prática. Tudo isso agudo, tá, gente? Agudo. Fez a sessão, vai começar a ter produções, vai começar a sentir um pouquinho dessa sensação, tá? Breve euforia, aumento da resistência. Eu tenho alunas que fazem concurso, né, para vestibular, e eu falo isso para ela. Treina antes de estudar. Faz isso no início do seu dia, se você puder. Por quê? Você vai liberar tudo isso de neurotransmissor. Por que você vai deixar para fazer só de noite? Se você tiver tempo, tá, gente? Nas condições perfeitas, assim. Melhor coisa que você pode fazer é fazer na primeira parte do seu dia. Por quê? Você vai liberar tudo, você vai se tornar mais produtivo, você vai se tornar melhor em tomadas de decisões e resoluções de problemas. Tipos que mostram que pessoas que se exercitam têm a capacidade de resolver problemas melhor do que pessoas que não se exercitam. Aí você pode falar assim, mas eu sou boa no meu trabalho, eu resolvo bem os problemas. E se você se exercitar, será que você não pode se tornar melhor ainda? Será que você não pode ter mais atenção ainda, ser mais produtivo ainda? Você já testou? Então, assim, Biri... Gente, eu moro com uma amiga. Ela tá mexendo no negócio só porque ela tá falando que ela tá mexendo. Avisa Mas, ela enfim, que, vamos que dar, né, vamos dar a sequência. conversa é sobre TDAH, Ela desatenta sabe, do ela lado sabe. e a pessoa desviando a atenção. A veia já aqui, ó. A veia da raiva. Tô brincando, não é minha mesmo essa veia. Então, a endorfina. Então, ela vai aumentar a sua resistência, breve euforia. E, ao contrário do que muita gente pensa, ela vai mascarar a dor física e cansaço, porque ela é um analgésico natural. Então, ao contrário do que você pensa, não, minha rotina já é um caos. Se eu começar a me exercitar, vai ficar pior. Não, não. Tudo isso que eu tô falando, gente, é bioquímica. São coisas que acontecem. E essa neurocientista que a Carla citou, ela estudava sobre memória. Só que ela engordou 11 quilos estudando sobre memória. Ela ficava enfurnada no laboratório, estudando, e só vivia daquilo. E quando ela se viu 11 quilos acima do peso dela, ela foi para academia. E aí, cientista faz de tudo um laboratório. Quando ela se exercitava, ela via que ela produzia mais no laboratório. Ela via que ela tinha mais atenção, a atenção dela melhorava. E aí ela falou assim, peraí, por quê? E aí foi o efeito inverso. Aí ela foi para a literatura e viu na literatura que já existia muita coisa escrita sobre benefício para a saúde mental. E aí ela começou a pesquisar mais a fundo sobre isso, mais específico. Então são coisas, gente, não é ninguém inventando nada, não. Eu não vim trazer nada para vocês aqui que eu tirei da minha cabeça, tá? Então é bom para quem tem TDAH, para quem não tem. E se você não está motivado fisicamente, esteticamente, que também é um motivo, tá? Não esteticamente, mas saúde física que eu tô falando. Que você se motive pelos motivos da sua saúde mental, que eu tenho certeza que a maioria aqui tá... Eu ouço muito, né? É cansado, exausto. E, por fim, a serotonina. A serotonina, que é a ação de desejo, do prazer. A gente está tendo um pouquinho de delay, então aí eu tenho que falar e esperar até você ouvir, assim, porque senão vai ficar concorrido. Mas isso que você falou essa questão, né, vida corrida, porque eu coloquei umas enquetes e uma caixinha, né, de comentários antes da nossa live e perguntei para as pessoas, né, se elas estavam com algum diagnóstico, se faziam atividade física, se não fazia, por que não fazia. E aí, vários comentários foram nesse sentido, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, é procrastinação mesmo. Ou a outra, minha vida já está muito corrida, tá faltando um tempo para encaixar e tal. Então, assim, eu até brinco porque eu gostaria muito, eu faço atividade física, mas é aquela coisa assim de
porque eu preciso muito, né? Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que durante as férias, né, bota a roupa de correr lá, acorda cedo antes de todo mundo para dar uma corridinha porque ama. Eu juro, eu queria ser essa pessoa, mas eu não sou, eu tenho que reconhecer. Mas esses benefícios todos que você falou, e ainda não falou da serotonina, né? Eu reconheço, eu falo assim, mas gente, a gente não podia só ter uma prévia, assim, pensar na atividade, já produzir isso, para a gente já ter essa motivaçãozinha, assim, sabe? Para chegar Ia nessa ser academia um ótimo, pouco né? mais motivado. Eu sei, gente, é complicado, né? Eu imagino que, fora os atletas, né, que estão aqui acompanhando, mas as outras pessoas talvez compartilhem desse mesmo pensamento e essa sensação, né? Do tipo assim, tá bom, eu vou porque eu preciso, mas ai, é bem difícil. Então, assim, só para reforçar que isso que você falou foi algo que apareceu nas respostas do porquê, nas respostas do porquê as pessoas não estão fazendo atualmente, né? Nenhuma atividade física, enfim. Eu vou entrar nesse assunto e vou explicar que existem algumas estratégias também, tá? A sensação, por exemplo, essa sensação de desejo e prazer, ela é individual e ela varia de acordo com o nível de aptidão do indivíduo e o nível de intensidade do exercício. Então, você tem algumas estratégias para tentar aumentar essa adesão à prática sem tanta, digamos assim, sem tanta punição, né? E principalmente para o TDAH. Esquece no pain, no gain. Não começa a se exercitar 5 vezes por semana, 2 horas por dia, porque agora eu vou fazer, porque exercício faz. Vamos que. Não, ao contrário. Não, vai devagar, né? Porque é para fazer para sempre. É uma coisa para o resto da sua vida. Então não tem pressa. Só tem que estar no caminho certo. Que aí com o tempo você vai se ajustando. Mas eu vou falar sobre isso. Porque é científico também, tá? A resposta é de prazer e desprazer. Então, se você entra numa prática que não é para você fazer naquele momento, eu falei do CrossFit aqui brincando. Se você entra numa box de CrossFit que não está preparada para receber um aluno iniciante e você entra numa turma de indivíduos avançados e faz além do que você pode e fica dolorido 5, 6 dias, você não vai voltar. E aí você não é um processo que deveria ser prazeroso e longo e para sempre, uma coisa que você vai estar sempre tentando começar, mas está sempre tentando começar do jeito errado. Então eu vou falar sobre isso também. Legal, Carla. Uhum. Sobre a serotonina, essa sensação de desejo, prazer e felicidade, ela é regulada, a gente tem, quando a serotonina não está nos níveis de homeostasia, né, ou não está em níveis elevados, a gente tem mau humor, irritabilidade, falta de memória, sonolência e diminuição da concentração. Então, não é que você... Vamos pensar. Deixa eu ver, porque na minha cabeça é claro, mas se eu falar o que eu estou pensando aqui, vocês não vão entender nada. O exercício físico aumenta a serotonina. Se você não tem serotonina, se você tem a vida sedentária, muito provavelmente você tem um pouco de irritabilidade, mau humor, sonolência, diminuição da concentração. Se você se exercitar, você vai aumentar o nível de serotonina e você vai melhorar essas questões na sua vida. Não é que você vai potencializar. Não, eu tô cansado, eu vou ficar mais cansado. Eu tô com sono, eu vou ficar mais com sono. Até porque o exercício regula o sono a longo prazo, claro. Então, ele vai te ajudar a dormir melhor também. Gente, a minha cunhada tá aqui e ela é prova, realmente. Eu era essa pessoa que detestava, hoje a chave virou, hoje eu vou feliz da vida. E ela é mãe, cuida das crianças, cozinha inteiro quando tem que cozinhar. E ela sempre falava, tipo assim, mas a minha vida... Cara, hoje, 7 horas da manhã, ela tá na volta e aí ela faz as coisas do dia a dia dela e tá indo super bem. Porque, gente, não tem, gente, exercício físico. E foi o que a gente foi programado a ser e fazer, né, gente? Pra gente comer antigamente, a gente tinha que caçar, vai no mercado, tá tudo pronto. Então, a gente tornou... O sedentarismo é uma conquista humana, né? Você ter um controle para mudar a TV é ótimo. Você ter o carro para se locomover. Então, você acabou tornando... O Fábio Porchat, ele é muito engraçado, né? Ele começou a vida ativa, ele começou a postar várias coisas. Ele fala, engraçado, eu peguei meu carro para ir pra academia, correr numa esteira que eu podia ter ido andando, sabe? Virou, mas hoje a gente tem que criar um ambiente para se exercitar, porque a nossa rotina, nossa vida é muito sedentária. Então, e aí tem uma questão muito importante, Carla, que você pode me ajudar, é o cortisol. O exercício físico tem um potencial muito grande de regular os níveis de cortisol no sangue. O cortisol, ou muito baixo ou muito alto, ele vai trazer prejuízos
emocionais, né? Então, a desregulação do cortisol, ela vai aumentar a tensão e a ansiedade, vai afetar a cognição, vai afetar a tomada de decisão, vai aumentar o estresse. Sabe aquela coisa que acontece, que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, né? Eu sou um pouquinho mais estressada. Aí eu falo que é porque eu sou ariana. Não sei, eu vou botando a culpa no signo. Mas a minha amiga me olhando assim, ó, falso. Mas é aquela coisa assim, acontece uma coisa mínima e você explodiu. E depois que você entra em consciência, você fala assim, não precisava ter tido essa reação. Isso é cortisol alto, que te atrapalha em tomada de decisão, que te faz ser impulsivo, que te faz ter um estresse aumentado e que é como se fosse tinha no copo que já está cheio. E aí aquilo vai prejudicar. E olha que coisa linda, o exercício físico também regula os níveis de cortisol no sangue. Então, eu Gente, particularmente eu me sinto assim. ó, Pode falar. eu fiquei muito, olha, fiquei não, estou muito feliz com a sua presença aqui, porque eu tento, né, fazer toda uma psicoeducação a respeito dos benefícios da atividade física para as pessoas que eu atendo. E aí fica todo mundo assim, eu vou, porque, não, não, não. E já aconteceu, e é muito engraçado, e por isso que geralmente eu faço as minhas lives, né, com outras pessoas, para a gente fazer uma troca e trazer as informações e tal. Porque já aconteceu, né, da pessoa, de eu estar batendo numa determinada tecla, né, com a pessoa ali, psicoeducando, né, para ter um engajamento e tudo mais. E daí a pessoa, numa bela sessão, fala assim: eu vi um vídeo no YouTube e a pessoa falou tal coisa, tipo, e eu na minha cabeça aqui, eu falei: caraca, eu tô falando já tem um tempo, assim, né? Mas aí precisa a pessoa ouvir de uma outra pessoa, e isso a pessoa me falou: não, Carla, é porque às vezes a gente precisa ouvir de uma outra pessoa a mesma coisa, para ter também essa. Parece que o circuito aí do entendimento se fecha, não sei. Então, assim, por isso, como eu já ouvi isso, como eu gosto de ter sempre alguém aqui comigo, né, para ter essa troca, então eu acho muito bacana isso, né, você aqui presente para reforçar todos esses benefícios da atividade física, né, que é super importante. E aí, só para comentar aqui, né, a Laís falou, né, que ela está adorando as explicações e também super didática, essa não é maravilhosa. A Obrigada. Laís também, né? Minha filha diz isso, que é a Ariana. Enfim, gente, quem nunca, né? Pegou lá o signo e falou assim, né? Quando Não convém, botou a a culpa gente no usa signo, os né? astros. No, como é? Mercúrio retrógrado também. Né? Mercúrio É. retrógrado e tudo mais. Mas só para fazer uma observação, quando você fala do cortisol, e que, né, associado aí com essa questão da ansiedade, como você falou, né, a gente é um ser de funcionamento moderno, porém com um ferramental primitivo, né? Então, assim, se o nosso corpo e tudo mais foi feito para a gente ter talvez uma rotina mais ativa, porque era isso que fazíamos com relação à caça, a andar mais e tudo isso, a questão da ansiedade também. A ansiedade, eu costumo dizer que assim, não existe uma vida sem ansiedade. A ansiedade tem uma função na nossa vida. O que não pode, né, o que precisa ser equilibrado, vamos dizer, é justamente aquilo que vai fazer com que a gente fique em alerta, com que a gente se prepare para alguma reação, né? Seja ela fugir, lutar ou congelar, enfim. Então, ela tem uma função. E o organismo todo ele é banhado, vamos dizer assim, por uma série desses compostos bioquímicos que você está falando, e o cortisol deles também, que vai nos afetar. Então, assim, é algo para ser momentâneo. Se você está no nível elevado, se você não está no nível regular, né, desses componentes e permanece nisso, acaba que dá assim, impacta, né, no seu funcionamento, tanto físico como cognitivo também. Então, é importante fazer essa ressalva. E não é que, né, gente, o exercício físico ele é uma ferramenta, né? Dependendo do nível de ansiedade, de estresse, tem que procurar ajuda também, né? Do compulsão alimentar, não tem jeito. Eu sou uma que eu só trabalho assim, dependendo da pessoa, eu falo, você precisa de um psicólogo, você precisa de um nutricionista. Tem aluno meu aqui dentro que sabe que eu incentivo o tempo inteiro. E é isso, é abordagem integrada, né? E eu fecho aqui com os benefícios
imediatos a curto prazo, agudo, pós-exercícios. E alguns estudos falam que 3 vezes por semana, de pelo menos 30 minutos, já vai ser o suficiente. Então, você não precisa correr uma maratona, mas você precisa incluir na sua rotina, de alguma forma, tentar... Ah, mas final de... Eu, por exemplo, eu faço exercício sábado e domingo, porque segunda e quarta não tem a menor condição, né? Eu começo 7 da manhã e paro 9 da noite, 8 da noite. Então, saber a hora de descansar também é importante, né? Para tentar tornar aquele momento seu com exercício um momento prazeroso também, né? E eu agora vou falar dos benefícios que para mim, assim, eu sou fascinada, assim. Pensar que uma criança que se exercita vai se tornar um adulto mais inteligente, mais saudável, e o adulto que se exercita vai se tornar um idoso mais inteligente, mais saudável, com efeitos deletérios um pouco atenuados em relação, claro, que com efeitos protetores. Não quer dizer que vai te dar 100% de garantia que você não vai ter um Alzheimer, mas a chance vai ser muito menor quando você se exercita. E olha, e cara, tá cada vez tendo mais estudos sobre isso. Eu fico muito feliz. Cada vez que sai mais um estudo, eu falo, é isso. Porque eu tô recebendo em mãos, receitas de psiquiatra de prescrição de exercício físico para quem tem síndrome do pânico, prescrição de exercício físico para quem tem depressão e ansiedade. Já atendi 3 alunos assim. E eu falei, gente, que legal receber um receituário psiquiatra, se exercitar. Então, cada vez que a ciência evolui nesse sentido, né, os psiquiatras vão indicando o exercício físico, né? Então, isso é muito legal. E existe uma coisa chamada BDNF. Os meus alunos depois eu vou perguntar, hein? Eu tô vendo que tem meus alunos aqui. O que é o BDNF? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele só é responsável por fazer novas conexões no cérebro. Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, BDNF. Toda vez que a gente faz uma nova conexão, BDNF. Memória, BDNF. É a função reestruturante do cérebro, é a capacidade cerebral. E o exercício físico... Travou? Travou? Para mim, não. Eu tô te ouvindo normal. Não? Então tá. O BDNF, ele é aumentado a longo prazo com a prática de exercício físico. Então, a gente sabe que com o envelhecimento, a gente tem perdas de algumas células neurais, vai tudo, né, caindo em declínio, hormônio, sinapses, conexões. E o exercício físico tem o poder de fazer novas, de aumentar esse BDNF. Então, isso está totalmente relacionado com a memória, com a proteção de doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson. Gente, eu tenho desespero de como vai ser minha memória no futuro, né? Então, assim, eu não li ainda sobre isso, não sei se tem relação, se vai piorando com o envelhecimento, deve piorar, não sei. Mas se tem uma coisa que eu não abro mão, eu sempre penso nisso quando eu vou me exercitar e quando eu não tô afim, né? O conhecimento, ele também ele faz a gente caminhar, né? Então, se você não tem motivação, pensa no que isso vai te gerar de positivo e vai. Né? Porque realmente, gente, né? Às vezes você não vai querer fazer. E, enfim, isso são os benefícios crônicos. E tem uma substância que está sendo muito estudada, que é liberada pelo músculo, Carla, que chama irisina. Então, o músculo também está sendo estudado como um órgão endócrino, né? Como um pâncreas, por exemplo. Então, quando você se exercita, quando você tem a contração muscular, você libera irisina no sangue, na corrente sanguínea. E aí ele pode ir para o pâncreas, ele pode ir para os ossos longos e ele pode ir para o cérebro. Indo para o cérebro, ele vai, deixa eu colar, ele vai impedir que a beta-amiloide, que é a principal proteína em pessoas com Alzheimer, tenha um efeito tóxico sobre o neurônio. Então, ele vai realizar, de fato, um efeito protetor para o cérebro. Né? E a neurocientista Suzuki, ela chama de cérebro de poupança. É como se fosse, o exercício é como se fosse uma poupança para o seu cérebro. Você vai perder a velocidade que você vai perder as suas sinais, os seus neurônios, né? Aquele declínio que vem com o envelhecimento, vai ser menor. Então, assim, se você conhece algum adulto que não se exercita na sua rotina, começa a estimular ele também, a sua mãe, o seu pai. Né, mãe, né, pai? A minha mãe não tem problema, essa daí se exercita até dormindo. Meu pai era um puxão de orelha
nele. Mas pensando em pessoas que já têm a tendência genética a ter doenças neurodegenerativas, vocês precisam se exercitar. E pensando no TDAH a longo prazo, precisa se exercitar também, pensando em todos esses benefícios. E a irisina, ela está começando a ser mais estudada ainda, porque até prevenir osteoporose, quando ela vai para os ossos longos, ela também previne. Então, é uma poupança. Cada dia que você faz, você vai estimulando, estimulando. Ó, meu pai. Ó o emojizinho que ele escreve. João, você vai ver só, hein? É, tá bom. Samela, uma coisa que eu acho super importante aí também, né, de você comentar de repente, com relação que você falou um pouco antes, essa disposição. Não, agora então eu já ouvi, né, na semana passada. Não, porque agora o projeto verão. Eu confesso que eu acho um tanto quanto equivocada essa expressão, assim, porque fica uma coisa muito sazonal, né, dessa preocupação com a prática da atividade física e tudo mais, quando, na verdade, o que a gente está colocando aqui hoje é que justamente deve haver uma constância, né? Não é virar maratonista, nem coisa desse sentido, mas assim, você manter uma certa constância na sua prática e não começar, né, na primavera para o verão tá com o corpo sarado. E aí, você fez essa ressalva de vamos com calma, no sentido de não é 5 dias na semana, 3 horas na academia, ou sei lá o quê, mas talvez seja importante falar dessa questão do identificar, né, a atividade que você melhor vai se adaptar. Então, assim, a academia que eu malho, né, ela tem uma disponibilidade de aulas e, enfim, grande, então dá para fazer esse experimento. Então, tem isso, né? De uma atividade que talvez para o coleguinha, todo mundo está indo nessa onda, sei lá, você comentou do CrossFit e tudo mais, mas não necessariamente precisa ser a sua atividade física, né? O que vai fazer com que você tenha um maior engajamento. Pensando nessa variedade, né, de atividades, quais seriam as mais indicadas, né? Por exemplo, pensando em umas mais tranquilas, tipo a yoga, ou o Pilates, ou o CrossFit. A musculação a gente sabe que é necessária por conta do fortalecimento muscular, especialmente com a idade, né? Isso é super importante e tal. Mas, além disso, quais são os elementos assim que podem ajudar, né, as pessoas a escolherem a melhor atividade para si? Eu acho que assim, eu tenho uma aluna aqui que eu vou usar como exemplo, a Mariana Notari. Ela começou a fazer aula comigo e com o professor Thiago, que ele entrou aí na live. Seja super bem-vindo. E assim que tudo acabou, ela continuou. E ela nunca parou. E aí ela parou por um tempo para cuidar de uma parte da saúde específica. Voltou. Quando ela voltou, eu montei planilha para ela fazer separado. E ela me mandou uma foto da academia que ela tinha no condomínio dela. E ela treina em casa comigo com 2 pezinhos. Aí eu olhei e falei, Mari, tu sempre morou aí? Você sempre teve essa academia à sua disposição? E ela falou assim, sempre. Falei, você prefere malhar em casa comigo? Sim, tipo assim, com 2 pezinhos, você tem tanta coisa. Ela, Samela, se eu não fizer, você eu faço. Se eu não descer, se eu não tiver um professor ali me motivando e falando... Então, assim, primeira coisa é se conhecer. Você vai ter a disciplina de fazer sozinho? Você vai conseguir sair de casa para fazer? Se não, procura um professor. Que essa pessoa vai estar preparada, um professor apto, claro, um bom professor, uma boa professora. Uhum. Vai te ajudar a se encontrar. E assim, né, tem a parte financeira também que te motiva, né? Pô, eu paguei, eu tenho que ir, né? Mas, assim, eu vou falar sobre um pouquinho que a gente pode desprazer. É uma percepção individual, então o que é legal para mim pode não ser legal para você, o que é incrível para mim pode não ser incrível para você. Então não adianta você olhar para a blogueira e seguir o que ela fala, porque você pode não gostar do que ela faz, né? Então, enfim. E varia de acordo com a intensidade e o nível de aptidão. Então, os sedentários têm a tendência a ter maior afeto, maior prazer em atividades com menores intensidades. É claro, né, gente? Você tá saindo do sedentarismo, você também não vai ter prazer de ficar tomando pancada de professor e desce, sobe, vai, vamos. Não vai. Então, que você entenda que onde você está mais de um ano sem se exercitar, você está sedentário. Então, você precisa procurar atividades com menores intensidades, tá? Atletas, pessoas com nível de aptidão mais altos, tendem a gostar de atividades com maiores intensidades.
Então, você não vai procurar uma aula onde só tem gente avançada para você se enfiar, você vai se constranger. Tem gente que tem o ego ferido, não vai assumir que não está conseguindo acompanhar o ritmo da aula. E vai gerar para o corpo essa sensação ruim com o exercício, que não é legal, né? E pessoas intermediárias pode variar ali o nível de intensidade. Então, assim, lembrar que o feito é melhor do que o perfeito. Então, começa devagar, né? Eu gosto muito de fazer analogia com investimento. Se você for começar a investir, você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar na bolsa e colocar numa ação. Você vai comprar uma aqui, outra ali, vai ler sobre o assunto, vai esperar para ver o que vai acontecer, né? E quebrar essa dicotomia. E com o exercício físico a mesma coisa. Quebrar essa dicotomia. Ou você é sedentário, ou você é um fisiculturista. Gente, tem um caminho enorme aqui. O sedentário e o fisiculturista, e o bodybuilder, e o RX do CrossFit. Tem um caminho enorme a ser percorrido. E se você já tentou de diversas formas sozinho e não conseguiu, pode ser que você esteja tentando do jeito errado. Então, procura a ajuda de um profissional, sabe? É claro que tem a parte financeira, a gente sabe que hoje ter personal é um custo, mas tem tanta informação boa na própria página do Treino On. Sei que tem professores que se disponibilizam a ajudar, a conversar, né? E conhecimento liberta também. Você já sabe que tem que ser com menos intensidade, mesmo que você não tenha um professor do teu lado, começa 2 vezes por semana, sessão de 40 minutos, né? Coisas leves. E aí voltando para o TDAH. Senão me perco, senão eu começo a falar só para quem não tem TDAH. Busca aquilo que você gosta. Então, por exemplo, na minha infância eu dançava jazz, eu fazia balé. Vai para uma academia que tenha uma dança, né? Que tenha um fit dance, coloca um fit dance na TV. Por quê? A partir do momento que você começa com o que você gosta, você com o tempo vai fazer o que é necessário. Porque você já introduziu ali um hábito na sua rotina. Então, começa pensando nisso, pensando em introduzir uma atividade, um exercício físico como um hábito. E depois você vai fazer o que você tem que fazer de fato. Né? O nosso corpo ele não está acostumado com mudanças muito bruscas. Né? Então, se você bebe coca todo dia, eu vou parar de beber coca do dia para a noite. Pode ser que você pare durante uma semana, um mês, depois você vai voltar tomando coca pra caramba. Entendeu? Diminui a quantidade. Então, o excesso nunca é legal. Então é isso, eu acho que é o que eu posso falar para vocês e saber que é bom, é melhor começar nada. Isso eu garanto para vocês, assim, garanto para vocês. Ó, eu até anotei aqui, né? Porque eu costumo fazer, costumo não, né? Estou fazendo um resuminho de cada live, né? Numa publicação seguinte, então já gostei desse, né? Começa com o que gosta, que depois você faz o que precisa. Eu acho isso maravilhoso, né? Feito, Isso. melhor que perfeito. Então, e também assim, se permitir experimentar coisas, né? Isso. Se permitir, não é só porque todo mundo está fazendo. Uhum. Ó, eu dou aula nas principais academias aqui do Rio, academias muito boas, e quando eu tô lá dando aula, eu malho. Aí quando eu não tô lá, eu malho na Smart Fit, aqui perto de casa. E, gente, na boa, eu entro na academia para passar raiva. Eu sei que às vezes o ambiente é hostil, que às vezes o cara que tá lá, ele não vai ser gentil com você, ele não vai te dar bom dia, ele vai deixar o peso jogado no chão, ele vai esbarrar em você. Aí a pessoa que já tem dificuldade para se exercitar, eu já falo logo, foge da Smart Fit. Porque aquilo ali assusta qualquer um, até me assusta. Sem brincadeira, eu entro e falo, cara, o cara que entra aqui, que não sabe se exercitar, não vai ter apoio de um professor, é um ambiente super hostil, é gente batendo no peito. Então, primeira coisa, eu indicaria procurar academia de bairro, e no horário que só tem o senhorzinho lá, que vai ser só gente boa. Porque tem isso também. Eu falo, gente, se a pessoa que não gosta de se exercitar, o primeiro contato dela foi isso aqui, assusta pra caramba. Não volta. Mas pensa que é por você, para sua saúde a longo prazo, a curto prazo, fora as questões físicas, né, gente? Que a gente sabe que o exercício físico, ele tem uma relação inversa com a mortalidade por diversas doenças. Então, o exercício físico é tudo, gente. Eu amo. Eu amo. Gente, eu trouxe a pessoa certa para falar sobre isso. Uma pessoa apaixonada pelo que faz. Eu amo porque para mim assim, é benefício físico, cognitivo, mental, é fator protetivo para a doença.
vai te deixar mais Aham. feliz, vai te deixar mais disposto, vai ajudar quem tem TDAH, vai ajudar quem tem TEA, vai ajudar. É isso, só que se feito da Aham. forma correta e eu também me disponibilizo também a ajudar vocês no que for necessário. Estou aqui às ordens, viu? E é isso, se Tá. alguém tiver alguma dúvida. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Ah, Cadê? rapidinho, que eu Oi, esqueci de falar. diga. Ah, a pessoa pode estar aqui e falar assim: ah, mas eu não tenho TDAH, eu não tenho TEA, eu sou feliz, eu sou. O exercício físico pode melhorar, deixa eu ver aqui, a sua performance. E a sua performance em todos os sentidos. Então, se você não está tão preocupado, se você é plenamente feliz, olha, eu vou te falar, parabéns, viu? Você é um ser iluminado. Você não precisa, você não tem ansiedade, você não tem nada, você está aqui só para apoiar a sua professora e a sua psicóloga. Você pode melhorar a sua performance. Você pode melhorar a sua memória, o seu foco atencional, capacidade de solucionar problemas. Vai ser tudo mais apurado em quem não faz. Experimenta e me fala. Experimenta, bota um prazo. Fala, ó, vou fazer 6 meses e vou ver, anotar o que acontece a cada semana, a cada mês. E ver o que o exercício físico pode fazer. Outra coisa é o sono. Não sei se vocês conhecem o Paulo Musi. Ele tem um corte que ele fala assim: ah, mas eu durmo 5 horas e eu fico bem, né? Ele fala da importância do sono. Tipo, sempre tem aquele, né? Ah, mas eu durmo só 5 horas e eu fico bem, eu não me exercito, eu sou ótimo. Ele fala, tá, experimenta dormir 6. Dá 1 hora só a mais. Experimenta dormir 7 horas e ver o seu dia. Então, experimenta fazer o exercício. Se você acha que sua vida é boa, ela vai se tornar melhor ainda. Eu garanto pra vocês. Isso eu posso falar sem duvidar. Deixa eu só fazer ler aqui uns comentários, né? A Sara comentou: adoro te acompanhar. Sou estudante de educação física e estou aprendendo muito com suas postagens. Obrigada. Bruna, Olha. curtindo a live também. Sensacional essa live. A Mariana, né? Que eu acho que foi na hora que você falou dela, que ela comentou, né? Que o exercício é fundamental. A Dona Ita, ela também falando, né? Quando não jogo meu vôlei, sinto falta. Olha aí, a citocina, né? O esporte coletivo, de repente, atuando aí, né? Que mais? A Pri, tema super importante, obrigada pela live. A Lai também comentando, muito bom, ótimas informações. E, né, meu colega e seu psi Renato falando aqui. Parabéns, Carla e Samela, pela live. Samela, nota 10 pela sua exposição e conhecimento do tema abordado. Parabéns, olha aí, ó. Eu queria só fazer um comentário que, enfim, você falou e aí eu não queria interromper e acabou que, você sabe como é, né? A gente esquece o que ia falar, depois volta. É o seguinte, quando você falou sobre atividade física pela manhã, né? Uma coisa que eu costumo falar, além de toda essa carga positiva, né, no corpo que a pessoa até tem, existe um aspecto também cognitivo, que é da pessoa já começar o dia com aquele check a menos das atividades, né? Então já começa o dia com um dever cumprir, uma coisinha a menos da lista, e que acaba influenciando positivamente na rotina ao longo do dia todo, né? Diferentemente de quem deixa para malhar de noite, por exemplo, que corre muito mais risco de ou não ir, ou ficar, putz, ainda tenho que ir para academia hoje. Então, assim, já vai criando aquela relação meio aversiva, né? Porra, eu só queria ir para casa tomar um banho, comer e ficar na cama, sabe? E vou ter que ir para academia. Então, assim, pensar também dentro da sua rotina como é o seu funcionamento, não só assim diante das suas atividades, mas como você também funciona, porque obviamente para algumas pessoas é impossível fazer atividade pela manhã por conta do próprio funcionamento, então essa coisa do autoconhecimento é muito importante. Pensar também na sua rotina, como você pode encaixar, então se de repente, não é nem de manhã nem de noite, mas é na hora do almoço, às vezes acontece, quando, né, durante o tempo que eu trabalhei como administradora lá, como meu colega Renato, né, numa empresa, o tempo que eu ia era na hora do almoço, né, numa academia perto do trabalho. Então, assim, fazer esses ajustes. Mas a hora do almoço é corrido, tá, gente? A gente não precisa ficar 1h30, 2 horas na academia, né? Faz um pouquinho e é suficiente, né? Feito melhor que perfeito. E Isso aí. teve uma outra coisa que eu ia comentar, né? Que eu lembrei enquanto eu falava, mas que eu também já esqueci, então é isso. Deixo para o comentário depois. Sua mãe falando de novo, amei essa live, parabéns, arrasaram, obrigada.
Seu pai também, parabéns, filha. Então, todo mundo aqui. Deixa eu só dar um recado, então, para as pessoas que vieram aqui através de Samela. Essa é a minha quinta live sobre o tema TDAH. Então, assim, na semana passada eu fiz 3 lives com um psiquiatra, com uma neuropsicóloga, com uma colega psi, né, que recém-diagnosticada com TDAH. Então, a gente conversou um pouco sobre experiências pessoais e reflexões sobre questões de gênero, né, dentro desse diagnóstico. Ontem já foi meio conturbada a live com problemas técnicos, mas a gente tentou falar ali, falamos, né, sobre as práticas, né, baseadas em evidências no tratamento. Hoje estamos aqui com a queridíssima, super cativante Samela, e amanhã Érica Santana, né, fechando, né, com a nutrição também, né? Porque assim como a Samela falou desde o início, é importante a gente pensar nessa colaboração multidisciplinar, vamos dizer assim, e pensar o ser como um todo. Então, pensar não só a parte da medicina, nem da psicologia, mas incluir também a educação física e a nutrição, porque somos seres complexos e a gente precisa trabalhar em colaboração com as áreas para dar conta aí de toda essa complexidade e todas essas áreas tão importantes para o nosso bem-estar, né? Não só físico e mental também. Tá bom? É isso. Agradeço a presença de todo mundo. Samela, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado. Comigo, viu? Estamos juntas. Obrigada. Gente, só um detalhe, viu? Essa aqui já é a segunda live, porque a gente foi tirar. Podemos conversar rapidinho para, né, fazer uns ajustes? Foi mais de 1 hora de conversa. A gente já fez uma live, podia ter gravado, né? Verdade. Enfim, então, muito obrigada. É isso. Obrigada. Boa noite, pessoal. E a gente se vê amanhã. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.